tarde. Senhoras e senhores, está aberta a 5ª sessão extraordinária. Convido a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras a tomarem assento em seus lugares. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos da presente sessão. Peço que o secretário faça a leitura de um versículo da Bíblia. A palavra do Senhor Jesus, no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Contra aqueles que se desviam para os seus maus caminhos tortuosos, leva-os o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Peço que a vereadora Marli reze por nós. Boa noite a todos. Vamos orar ao nosso querido Deus, pedindo a Ele que derrame sobre nós suas bênçãos, fazendo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço o nobre secretário que faça a leitura dos atos, os quais foram objeto da presente convocação. Projeto de lei complementar número 07/2025. Dispõe sobre autorização de contratação de servidores por cargos temporários para atender às necessidades de inspecional interesse público em diversas secretarias e dá outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente os cargos específicos ao anexo único da presente, por prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, para atender à necessidade excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com o inciso 10 do artigo 95 da Lei Orgânica. Parágrafo 1º. As contratações previstas serão realizadas através do processo seletivo simplificado, o qual será elaborado e coordenado por uma banca examinadora, que, por meio do edital específico, determinar o período de inscrição, os tipos de etapas classificatórias e ou eliminatórias, os critérios de pontuação, a divulgação dos resultados classificatórios, observando a habilitação devida para o exercício do cargo. Parágrafo 2º. Poderá o Executivo Municipal realizar contratações através de processos seletivos com vigência, já realizados anteriormente à presente lei, sempre respeitando a ordem de classificação. Parágrafo 3º. Os contratados estão vinculados para todos os fins de regime geral de previdência social. O artigo 2º. Fica o Poder
o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a preencher vagas que eventualmente venham a ocorrer durante o prazo de vigência dessa lei, em razão de aposentadoria, falecimento, licença, demissão ou outra forma de vacância do cargo ou função, devendo ser obedecido a classificação dos remanescentes do processo seletivo simplificado. O artigo 3º. O contrato extingue-se-á sem direito a qualquer outra indenização, nos seguintes casos: pelo término contratual, inciso 2, por iniciativa do contrato, que deverá comunicar à Prefeitura no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. Inciso 3, por conveniência da administração, que deverá comunicar o contrato no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. O inciso 4, quando o contratado incorrer de infração disciplinar. O inciso 5, quando o plano de cargos e vencimento dos servidores públicos contemplar a quantidade de vagas em concurso público. O artigo 4º. O contrato, por autorização da presente lei, fará jus ainda. Inciso 1. 13º salário. Salário proporcional ao tempo de serviço prestado nessa condição. E, inciso 2. Férias proporcionais acrescido no texto constitucional. Parágrafo único. O contrato terá direito ao recebimento dos valores nos prazos fixados, inexistindo qualquer outro direito ou vínculo de natureza trabalhista. Artigo 5º. Não poderá participar do processo seletivo simplificado o cidadão que foi demitido ou teve o contrato extinto com o poder público, em qualquer esfera, através de processo administrativo disciplinar e ou por qualquer outro ato administrativo, em consequência de infrações disciplinares. O artigo 6º. As despesas para cumprimento dessa lei correrão por conta de dotações específicas, autorizadas as suplementações, se necessárias. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a matéria ainda no que couber mediante decreto. O artigo 8º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, ao 29 dia do mês de abril de 2025. Luiz Carlos Pancotti, Prefeito Municipal. Anexo 1. Único. Anexo único. Cargo, técnico de enfermagem. Quantidade, 6 vagas. Carga horária, 40 horas. Remuneração mensal, R$ 1.746,66. Motorista de ambulância, quantidade, 3 vagas. Carga horário, 40 horas. Remuneração mensal, R$ 1.502,50. Auxiliar de saúde bucal, 3 vagas, carga horária, 40 horas, remuneração mensal, R$ 1.615,19. Operário, 3 vagas, 40 horas, carga horária, 40 horas, remuneração mensal, R$ 965,63. Cargo, psicólogo, quantidade, 5 vagas, carga horária, 30 horas, remuneração mensal, R$ 3.756,28. Engenheiro civil, 5 vagas, carga horária, 13 horas, remuneração mensal, R$ 3.756,28. Engenheiro ambiental, quantidade, 2 vagas, carga horária, 30 horas, remuneração mensal, R$ 3.756,28. Motorista, quantidade, 7 vagas, carga horária, 40 horas, remuneração mensal, R$ 1.502,50.
Gabinete do Prefeito Municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, ao 29 dia do mês de abril de 2025. Luiz Carlos Pancotti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar, número 8/2025. Ementa. Altera a denominação e as atribuições do cargo comissionado do diretor legislativo da Câmara Municipal de Batiba, previsto na Lei Complementar 172/2019, transformando-o em cargo de assessor jurídico, de natureza técnica e da outras providências. A Câmara Municipal de Batiba, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica transformado o cargo comissionado de diretor legislativo, constante da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Batiba, em cargo comissionado de assessor jurídico, mantido o símbolo, número de vagas e remuneração atuais. O artigo 2º. O cargo de assessor jurídico terá natureza estritamente técnica, sendo compatível com o exercício da advocacia privada, nos termos do artigo 28 do inciso 1 da Lei Federal número 8.906/1994, Estatuto da Advocacia e da OAB. Parágrafo 1º. Serão mantidas todas as atribuições anteriormente previstas para o cargo de diretor legislativo que não sejam incompatíveis com o exercício da advocacia privada, conforme interpretação do Estatuto da OAB e da jurisprudência do Conselho Federal da Ordem. Parágrafo 2º. Ficam incluídas, além das atribuições do parágrafo 1º, inciso 1, emitir documentos opinativos técnicos em processo legislativo e administrativo, quando solicitado pelas comissões ou pela Procuradoria. O inciso 2, prestar assessoramento técnico-jurídico às comissões permanentes e temporárias e aos vereadores mediante requisição. O inciso 3, elaborar minutas de proposições legislativas, contratos, convênios e demais documentos legais de interesse da Câmara. O inciso 4, realizar estudos e pesquisas jurídicas de apoio à atividade legislativa. O inciso 5, exercer outra atividade técnica compatível com a advocacia e com outros princípios de legalidade e impessoalidade, sem atribuições da chefia ou assessoramento direto à autoridade máxima da Casa Legislativa. Parágrafo 3º. O cargo de assessor jurídico ficará vinculado à Procuradoria da Câmara Municipal, para fins de organização e hierarquia administrativa, respeitada sua natureza técnica, na forma do anexo 1, 3 e 7. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrária. Sala de sessões, 28 de abril de 2025. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, presidente. Lucimar Vieira do Carmo, secretário. Victor William Silveira, vice-presidente. Resolução número 3, 2025. Ementa, dispõe sobre os homenageados com a comenda parlamentar Leopoldino Ribeiro da Silva. O presidente da Câmara Municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, faz saber, no uso de suas atribuições legais,
que o plenário da Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Nos termos da resolução número 002/2029, suas alterações constantes da resolução 05/2015, fica concedida à comenta parlamentar Leopoldino Ribeiro Dias as seguintes personalidades municipais. Inciso 1, Carlos Simões Fonseca. Inciso 2, Alvimar Dias do Nascimento. Inciso 3, Áquel de Andrade de Lima. O artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, ao 29 dia do mês de abril do ano de 2025. Marcos Rodrigues Amorim Florindo, presidente. Lucimar Vieira do Carmo, secretário. Victor William Silveira, vice-presidente. Passamos para a ordem do dia. Peço que a nobre vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé faça a leitura do parecer das comissões acerca do projeto de lei complementar número 07/2025. Parecer conjunto da Comissão da Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei complementar número 07 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de contratação de servidores por cargos temporários para atender às necessidades de excepcional interesse público em diversas secretarias e da outras providências. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 58, inciso 1º da Lei Orgânica. Sala de sessões, dia 30 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanha o voto do relator, essa vereadora que vos fala, Robervânia Aparecida da Silva Faé, presidente. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereador Lucimar Vieira do Carmo, presidente. Vereador Joci Miranda Sangi, secretário. Vereador Wesley Andrade Costa, relator. Em discussão, o projeto de lei complementar número 7/2025. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, agradeço a oportunidade. Faz necessário a gente explicar para a população que a gente está votando aqui, a gente está autorizando a ocupação de vagas que já existem. Não vai haver um impacto, óbvio, não vai ter um aumento no impacto orçamentário do município, sendo que porque essas vagas já existem. Muito menos vai aumentar o fator liberado pela Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, que é o fator, que é o teto de pessoal, que é 54% para o município. Então, porque eu recebi muitas mensagens do pessoal preocupado com o número de pessoas que estão sendo contratadas, pelo excesso de comissionados, aumentou de 92 para 167. Então, faz necessário explicar aqui para os nossos munícipes
que o que a gente está aprovando aqui hoje não é a abertura de novos cargos, e sim a reposição dos cargos que já existem, dos contratos que alguns contratos ainda vencerão. Tá certo? Muito obrigado, presidente. Projeto de lei complementar número presidente. 07/2025 em discussão. Continue em discussão. Ô, presidente, obrigado, que falhou aqui o microfone. Presidente, só queria ressaltar a importância desse projeto, como a gente vota aqui, a autorização para fazer o processo seletivo. Isso é o bem comum de todo cidadão, de todo mundo que queira participar desse certame. Aqui nós não votamos o edital, nenhum dos 11 vereadores, não, aqui não decidimos a documentação que será pedida, a forma de acontecer, seja prova ou seja tempo de serviço, né? Nesse projeto a gente não coloca isso em debate. Porém, vale ressaltar que é oportunidade de emprego, né? Para o cidadão ibatibense, são técnicos em enfermagens, motorista para ambulância, auxiliar de saúde bucal para trabalhar com os nossos dentistas, psicólogos, engenheiros civis, engenheiros ambientais e motorista, para as mais diversas áreas do nosso município. Então, é só para deixar a população alerta, quem nos escuta aí, que é uma grande oportunidade de emprego que a Prefeitura de Ibatiba está lançando, e tenho certeza que essa casa será totalmente a favor desse novo processo seletivo. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo. Relembrando que esse processo seletivo faz-se necessário, porque tem processo seletivo que já está vencendo e vai ser chamado logo, então que as pessoas possam estar procurando, estar atento, que vão ser chamados rapidamente. O projeto continua em discussão. Não tendo ninguém a mais a discutir, passo esse projeto 07/2025 para votação. Em votação. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Peço à nobre vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé que faça a leitura do parecer das comissões acerca do projeto de lei complementar número 08/2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei complementar número 8 de 2025, de autoria da mesa diretora, que altera a denominação e as atribuições do cargo comissionado de diretor legislativo da Câmara Municipal de Ibatiba, previsto na Lei Complementar número 172 de 2019, transformando-o em cargo de assessor jurídico de natureza técnica e dá outras providências. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento nos artigos 37, inciso 5, 51, inciso 6 e 52, inciso 18 da Constituição Federal e 31, inciso 3º da Lei Orgânica. Sala das Sessões, dia 30 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanho o voto do relator. Essa vereadora que vos fala, Robervânia Aparecida da Silva Faé, presidente. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. E também... somente. Em discussão, o projeto de lei complementar de número 8/2025. Em discussão. Ninguém a discutir. Passo o projeto complementar de número 8/2025 para votação. Em votação. Votação iniciada.
Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Peço que a vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé faça a leitura do parecer das comissões acerca do projeto de resolução número 03/2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de resolução número 3 de 2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre os homenageados com a comenda parlamentar Leopoldino Ribeiro da Silva, esta comissão emite parecer pela sua aprovação, com fundamento no artigo 51, inciso 6 e artigo 52, inciso 13 da Carta Magna, artigo 31, inciso 3º da Lei Orgânica e artigo 117 e 197, inciso 6 do Regimento Interno. Sala das Sessões, dia 30 de abril de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanha o voto do relator, vereadora Robervânia Aparecida Silva Faé, presidente, e vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Obrigado, presidente. Só para valorizar mesmo essa comenda tão importante para o município de Ibatiba, que é a comenda Leopoldino Ribeiro Dias, de Leopoldino Ribeiro da Silva, senhor Dico Ribeiro, e homenageando pessoas. Não é porque essa é uma comenda local que a gente não tem referência ao Estado do Espírito Santo, e aqui gostaria de valorizar, não sei se estarei presente na sessão pela data, mas gostaria de deixar aqui o meu louvor ao nome do desembargador, nosso irmão Fábio, o desembargador Carlos Simões Fonseca, esse que tem um belíssimo trabalho no Estado do Espírito Santo, no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e também como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, com bastante conhecimento e muita sabedoria. Também Alvimar e também doutor Áquel, que presta um belíssimo trabalho no município de Ibatiba há bastante tempo, saiu e voltou, também uma pessoa de muito diálogo, um profissional exemplar, ético e que muito valoriza o nosso judiciário no Estado do Espírito Santo e principalmente aqui em Ibatiba. Então, pedi pela ordem, presidente, só para colocar a minha satisfação, meu louvor a esses nomes, que eu não sei se poderei estar presente na sessão, mas belíssimo serviço prestado, belíssimas indicações, e vai levar o nome do tropeiro, o nome da nossa cidade, para onde for. Obrigado, presidente, parabéns a todos os vereadores. Continua em discussão o projeto de resolução de número 03/2025. Ninguém mais a discutir. Coloco o projeto de resolução de número 03/2025 para votação. Em votação. Votação iniciada. Já votei. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a presente e desde já ficam os vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de maio de 2025, às 17 horas.